Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Já é a tarde, já estamos no período da tarde. Hoje, dia 5 de junho, estamos falando sobre uma meditação de hoje para falar ao nosso coração sobre o valor que Deus põe as coisas para nos indicar a sua eterna bondade, para nos levar a conhecer a sua vontade. Ele, quando faz um pacto com a gente, com os seus servos, como ele fez no passado e faz até hoje, ele costuma muito de escrever nos céus. A gente vê os pactos de Deus lá com os homens, lá do tempo de Noé, e eles foram selados nos céus. Para nós olharmos para o céu, isso é uma recomendação para as nuvens. De lá Deus assinou as diretrizes, né? Nós vemos, Jesus disse que viria dos céus buscar a igreja, o salvo por ele. Está lá em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Também Jesus disse, dando-nos o último recado, a prova dos céus e nuvens neste Novo Testamento, para os céus devemos olhar e crer. Em Atos 1, 8 e 9, 10 até 11, Deus assina tudo nos céus. Em Apocalipse 1, 7 e 8, disse que todo olho verá no céu Jesus voltando e mostrando até para aqueles mesmo que ultrapassaram, que julgaram, que crucificaram. Ele vai vir nos céus mostrando. E Jesus ainda falando nas nuvens, onde Deus assina os contratos com os homens. Foi assim no início. Em Gênesis, Deus salvou as nações e através de Noé. Veja os textos na Bíblia, está escrito lá, Deus, é só acompanhar pela Bíblia, né? Está escrito Noé em Gênesis 6, 7 e a 9. Noé era a única pessoa justa na terra. Versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra todos os que têm vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque criei os homens e os animais. Versículo 8, Noé, porém, agradava a Deus e fazia a sua vontade na vista de Deus. Versículo 9, essa história da vida de Noé era a única pessoa justa e íntegra na terra e naquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus, e Deus assina um contrato com ele nos céus também. Aí Deus fala assim lá no versículo 9:14, ele diz assim, Deus, no 14, te abençoarei e Noé, e faça isso, Noé. No versículo 6:14, Noé, faça uma arca conforme eu te mando. E Noé obedeceu. E quando acabou tudo, o dilúvio terminou, Noé desceu da arca e Deus viria acompanhar os passos de Noé no mundo novo agora, limpo, porque a terra tinha sido varrida, limpa, só estavam aqueles 6 pessoas lá, né? Disse Deus a Noé, ensina o povo dessa maneira, certa para viver, uma maneira certa. No capítulo 9, de 1 a 10, então Deus abençoou Noé e disse, enche a terra de uma raça nova, sem os erros das de antes do dilúvio. Fazendo isso, eu te ordeno que diga aos que nascerem, e que Deus disse a Noé, a assinatura destas coisas estará nos céus, no arco-íris,
E então Deus diz assim: não destruirei a raça com água universalmente. Isso está escrito lá no versículo 3 e 4, né, do capítulo 9. Para alimentar, está um regulamento para alimentação, está o regulamento para ensinar a obediência às pessoas, para fazer as coisas certas. Está inclusive até a pena de morte. Noé recebeu de Deus, porque Deus disse assim: aquele que derramar o sangue vai pagar com o sangue, com a vida, porque digno é de morte também. Essa é uma pena de morte. Deus, na lei dele, que ele declarou para o ser vivente, era para não tirar jamais uma vida do seu semelhante, jamais. Deus disse: eu assino tudo lá no céu, no meu pacto, como lá em Gênesis, né, 9:11, não tenham medo. Então Deus sempre, com as coisas dos seus atos e do seu Filho, né, Jesus, um sinal sempre eterno. No versículo de 12 a 16, um sinal eterno que Deus deixou no céu, lá em Gênesis 9, de 12 a 16. Deus confirmou a promessa para Israel e aos crentes que obedeceram, e eles verão todos esses sinais, disse Deus. Está lá em cima, na profecia de Isaías, há 1000 anos antes de Cristo, né? No capítulo 54, do versículo 7 ao 10, Deus fala para o povo. Deus, antes de Cristo, 1000 anos, já prometeu, e disse o Senhor, o teu Redentor, em Isaías 54, de 7 a 10. Porque um pequeno momento eu abandonarei, por um tempo, e em breve, esse tempo é breve, mas depois eu receberei de volta vocês. Num instante que eu estava com ira, e virei o rosto para vocês, mas agora, com amor eterno, eu darei a vocês o meu cuidado e o meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador. No versículo 9 de Isaías, mesmo do capítulo 54, Deus, como depois do dilúvio, no tempo de Noé, disse Deus: eu jurei nunca mais cobrir a terra com algo. Agora o prometo, nunca mais ficar irado contra vocês, nem tornar-se a castigar tão duramente. No versículo 10, ele disse assim: os montes, as montanhas, até elas confirmarão as coisas que eu faço. As colinas podem até desaparecer, mas nada pode separar vocês do meu amor eterno, disse Deus. A aliança de paz que eu fiz com você não pode ser quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Essa prova de tudo que Deus faz, né? E Jesus disse também no Novo Testamento, lá em Romano, na boca do Paulo, e a prova de tudo de Jesus, né, Cristo, Romanos 8:39, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos glorificar a Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 5:1 diz assim: portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer da promessa lá em Apocalipse também, né? Essa promessa poderosa, que diz assim no capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 7 e 8, o Deus Todo-Poderoso chegando como as nuvens, e todo olho o verá, e certamente virá, assim será. Amém, Jesus. Deus fala de uma maneira tão tremenda, que nos faz entender que Ele na terra não pode assinar um documento para nós.
Ele assina no céu para que nós não venhamos a falhar. Então, eu deixo para você nesse dia hoje essa meditação, para uma reflexão, que como que Deus faz as coisas tão perfeitas. Ele tem uma vontade tão perfeita que é para nós obedecer a Ele, tudo o que Ele deixa escrito. Mas nós não obedecemos, porque Deus é tão misericordioso, nós continuamos falhando, vivendo aqui nessa terra, fazendo as nossas próprias vontades. E Deus declara lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas procurai fazer a vontade de Deus, que ela é perfeita, agradável, é uma vontade maravilhosa. E nós seguimos nesse aspecto da vontade de Deus, que é tão boa, perfeita e agradável, mas nós deveríamos seguir obedientemente, mas nós seguimos na parte que é permissível, não fazemos tudo o que Ele pede. Estamos servindo, mas não servindo de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Então essa é a meditação para hoje, né? Que nós venhamos a reconhecer que muitas vezes as nossas falhas são pagas aqui na terra mesmo por aquele desarrego de nossa vida, desaleixo, né? Que não fazemos as coisas como deveria ser. E Deus, por isso mesmo, Ele tem seu método de fazer-nos entender, dando uma prova para a nossa vida. Muitas vezes uma doença, uma tremenda dificuldade, é uma aprovação. É uma aprovação para nós olharmos e ver onde que nós estamos errados. Então eu queria deixar para você essa meditação hoje, para mim também. Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia de nós. Vamos procurar fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como disse Paulo, que Deus quer, a vontade de Deus é esta, que Deus quer que nenhum se perca, que todo mundo venha conhecer a Jesus. Essa é a vontade de Deus, né? Ele disse: a vontade de Deus é esta, que todo mundo, pode ser aquele mais considerado desleixado, mau, mas Deus quer que ele venha para Jesus, crendo em Jesus. Ele diz assim: quem crer será salvo, quem não crer já é condenado. Então eu oro por você nesse dia, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia. Receba, Senhor, nossa colocação de entrega a Ti para respeitar o Senhor. Nós oramos no Teu nome, Senhor. Amém e amém.